Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 8. Isso, Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, ao qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando ele ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante dos exércitos? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Eu vou parar aqui. Creio que a maioria já conhece essa linda história, né? Que coisa tremenda. Não teria uma palavra melhor para falar no dia de hoje para as mães do que essa, né? Eu, vendo a vida dessa mulher, sunamita, eu fico intrigado, né? Uma das coisas que quando eu estiver com o Senhor eu quero poder perguntar a Ele por que Ele nos omitiu alguns nomes de pessoas tão importantes. Ele não nos deu o privilégio de conhecer o nome dessa mulher. Vocês percebem? É só, ele dá alguns adjetivos. Ela é rica, ela é uma pessoa influente, não é isso? Mas não fala o nome. Basta chamá-la de sunamita. Alguém que era moradora de Sunem. Mas as irmãs me perdoem, porque assim eu vejo na vida dessa mulher exatamente o que o que Salomão descreveu uma mulher virtuosa. Vocês se lembram? Capítulo 31 de Provérbios. Salomão descreve exatamente o que é essa mulher sunamita. Ela que cuidava de todos os afazeres, ela que estava atenta às coisas, ela que organizava tudo. Mas se tem uma das coisas que eu queria destacar essa noite, e eu creio que aí não só para as mães que estão aqui hoje, mas para todos nós, e o tema que eu queria dar essa mensagem essa noite é qual a impressão que nós temos deixado.
Vocês concordam comigo que Eliseu deixou impressões na vida dessa mulher? Ou não? Eu fico pensativo, né? Eu estou no meu devocional, estou no livro de Reis, né? E imediatamente depois de uma história tão tremenda, né, que foi o milagre da multiplicação do azeite, vem esse episódio aqui. E aí o Espírito Santo começou a compartilhar comigo algo que me fez refletir. Qual a impressão que as pessoas estão tendo da gente? Pensa aquelas que passam o maior tempo do dia vendo você. Qual a impressão? Porque, vendo o texto aqui, me veio uma pergunta, né? Que impressão Eliseu causou na vida dessa mulher, que ela toma a liberdade de ir na frente do marido e falar assim, nós vamos fazer uma casa... eu adiantei aqui. Ela convidava Eliseu para entrar em casa e tomar um café. Aí eu queria perguntar, quem você tem convidado para entrar na sua casa e tomar um café da tarde com você? Pessoas que você gosta? Legal. Mas aqui o texto não dá nenhuma impressão que Eliseu era uma pessoa agradável. Primeiro, um profeta é alguém que o povo tem medo. Porque ele fala o que tem que falar, né? Não precisa ir longe. Receber a visita minha na sua casa é agradável? Não sei. Se eu chego do nada lá e começo a olhar, ficar prestando atenção, você vai pensar se o Chico vai falar alguma coisa. Então. Não é normal você convidar um profeta para sua casa. Mas o que essa mulher viu na vida de Eliseu que chamou a atenção dela? Amados, vamos para um pouquinho. Presta atenção. Ela não viu ele fazer milagre. Ela não viu ele transformar água em vinho. Ela não viu ele multiplicar o azeite. Ela não viu ele pegando o machado da água. Não viu. Mas o texto fala aqui que alguma coisa, quando Eliseu passou por Sunem, essa mulher chamou ele. Ela estava prestando atenção na atitude de Eliseu. E sabe, amados, uma coisa que tem me preocupado é que hoje os relacionamentos, eles estão sempre sendo delineados por ideias, por impressões, por sentimentos, que muitas vezes vêm e a palavra fala que o nosso coração é assombrosamente. A gente às vezes dá muita atenção para atitude, comportamento. Gentileza, solidariedade. Mas geralmente o diabo também é gentil. Ele também é solidário. Vocês têm dúvida disso? Ainda bem. Mas infelizmente a gente também tem indiferença, desvalorização. A gente desvaloriza o dom, a graça, a unção que está na vida de alguém. Porque a gente fica olhando para outras coisas. Mas o texto aqui está deixando claro, e mais uma vez eu quero insistir, Eliseu não tinha feito nenhum milagre. Tanto é que ele ficou, eu fiz questão de ler, eu não ia ler todo o texto, mas eu fiz questão de ler, porque ele ficou constrangido. E olha, se você pegar todos os profetas e fazer um estudo para ver, é difícil você constranger a vida de um profeta. Eles ficavam, os profetas, concordo, ficam constrangidos de ver o rei, a
forma errada do rei viver tudo, mas não constrangido pela bondade de alguém para a vida dele. Que ele começa a perguntar, o que você precisa que eu fale bem de você para o rei? Quer dizer, ele tinha influência para o rei. Ele tinha influência para o capitão do exército. Ela falou, eu não preciso de nada disso. Eles também me conhecem, sabem quem eu sou. Mas uma coisa faltava. Uma coisa faltava. Mas eu não quero entrar nisso hoje. Eu quero que você pense comigo. Qual a impressão que Eliseu deixou na vida dessa mulher que constrangeu ele a construir algo para o profeta? Cleiton e a Márcia têm que começar a construir, né? Vocês já pensaram assim? Você está lá falando assim, ô Cleiton, a Márcia chega para você, Cleiton. Ó, eu estou sentindo que nós precisamos fazer um quartinho para o Chico lá. Não, mas presta atenção. Presta atenção. Você está construindo sua casa, mas eu moro num apartamento. Ah, mas tem um quartinho lá. E a sua esposa chega para você e fala assim, querido, nós precisamos deixar um quartinho pronto. E eu fico pensando, porque isso envolve o quê? Recurso. Desfigurar vamos dizer, a arquitetura da casa. Porque eles construíram em cima, né? Mudou a fachada. O que Eliseu fez para essa mulher, para ela ter essa atitude? Pensa comigo. Aí ela chega para o marido e fala assim, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, ela não fala só que ele era um homem de Deus, ela fala que ele era um santo homem de Deus. Aí eu queria perguntar algo para você. Como que Pedro nos identifica? Ele fala que nós somos raça eleita, sacerdócio, nação. As três coisas estão aí. Então dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. Esses três atributos estão na vida dessa pessoa. Ou estou errado? Essa mulher discerniu. Ela não conhecia quem era Eliseu. Mas ela estava observando. E eu queria dizer para você que a vida dessa mulher sunamita, ela traz uma lição para mim e para você. Como nós precisamos estar atentos a quem passa pela nossa vida. Porque eu sei que a gente está vivendo assim, momentos difíceis. Primeiro veio a pandemia, depois essa questão política. E isso deixou uma coisa assim, um sentimento eu falo, não só vazio, Maria, mas um sentimento de... Eu não sei se alguém já tomou carqueja aqui. É gostoso ou não? Fica aquele gostinho do quê? Amargo na boca, né? Não fica? Parece que a gente está assim, né? Tomou carqueja, né? Losna. Bodo até que é gostoso. Agora, losna, carqueja, misericórdia. Então eu fico pensando assim, como que nós estamos respondendo ao chamado que o Senhor nos chamou para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva dele. Nós estamos cada vez mais sendo desafiados a colocar as nossas mãos no reino, os nossos pés na proclamação do Evangelho. E como a gente vê nessa mulher sunamita, ela nos traz à memória o que é o discernimento. E o discernimento que nos leva a se posicionar para as coisas do reino. Porque ela teve um discernimento e ela tomou uma posição. Façamos para este homem um lugar.
E cada vez mais me vem à mente assim que a gente é chamado para ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Um instrumento nas mãos do Senhor, né? A gente tem sido. Então, um ponto que eu queria destacar essa noite é que a gente precisa tomar cuidado com as nossas impressões. Porque eu não sei, mas a nossa vida parece que ela é feita de camadas, né? E se é feita de camadas, a gente quando conhece alguém, qual é a nossa primeira impressão? A gente não tende para ter uma posição ruim da pessoa? Principalmente se o nosso histórico com pessoas é ruim. Aí você sempre vai querer comprar atrás. Vocês concordam que essa pessoa pode nos atrair ou pode nos repelir? Exatamente. Não é isso? Sim. Mas qual tem sido a nossa atitude? Eu entendo o seguinte: no primeiro momento, se o meu coração está bom, tá certo? A receptividade fica muito boa. Se não está muito bom, exatamente. Ao decorrer que nós vamos tendo. Mas, Cleiton, obrigado. Porque você falou exatamente qual tem sido o nosso termômetro. Aqui, ó. E mais uma vez eu vou dizer, o nosso coração ele é terrivelmente, assombrosamente corrupto, enganoso. A gente vai para Cristo que a gente vê exatamente. E vocês querem perceber uma coisa? Às vezes a pessoa que a gente não tem uma boa impressão pode se tornar um grande amigo. Exatamente. E uma pessoa que a gente tem uma boa impressão pode se tornar um inimigo. Então vocês percebem que a gente precisa tomar cuidado com as impressões. Qual tem sido a impressão que nós temos deixado nas pessoas? Boas ou más? Amado, eu estou assim há um tempo, né? Essa palavra veio de encontro com um pensamento que eu estou há um tempo, assim, culminando, né? Que eu estou pensativo, eu estou assim, buscando em Deus, né? Porque cada vez mais a gente, e com a pandemia, a minha sensação é que aumentou isso, uma desconfiança, um certo distanciamento. Nossas casas se fecharam, nossos contatos diminuíram. E a pregação do Evangelho, como ficou? Mas também tem um outro lado, Chico. Alguns contatos melhoraram. Pessoas que, de repente, sumiram, mas aí, assim, ó, parte da gente procurar, né? Sim. E que deu retorno. Sim. Mas aí entra a nossa vontade. Isso que eu falo, né? Se a gente colocar a nossa vontade dentro do processo, do padrão de Deus, da vontade de Deus, muda tudo. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar na impressão. Qual é a impressão que a gente está deixando? As pessoas estão nos procurando porque nós somos homens e mulheres de Deus? Ou não? Isso tem sido algo bom ou não? O que me impacta na vida dessa mulher é que o que ela diz para o marido, ela não falou nada que o marido pudesse parar e falar assim, não, mas eu acho que essa pessoa não é de confiança para a gente trazer para dentro da nossa casa. Não. O marido nem titubeou. Aí eu fico pensativo, né? Se a gente se colocar na posição dessa mulher, qual é a impressão que a gente está passando para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas próximas de nós, como instrumentos do amor de Deus? Mas eu quero assim que você dê espaço para o Espírito Santo. É muito profundo isso. É muito profundo. Sabe por quê? Uma das coisas que tem me impactado, assim, nossa, eu estou tão cansado, Chico. Estou cansado. Aí tira férias, tá?
vai para aquele lugar maravilhoso, volta. Aí eu encontro a pessoa fala, nossa, mas eu estou tão cansado. E olha, por favor, eu não estou falando nada contra sair de férias, nada. Não é isso. A minha preocupação é que eu estou ouvindo as pessoas falarem, estou cansado, eu estou cansado, estou cansado. Não tem descanso. Não existe mais nada que traz descanso. Aí me vem um contraponto com aquela mensagem assim que as pessoas falam, né? A gente ouve falar assim, Jesus ia para Betânia, porque Betânia era o lugar de descanso. Posso fazer uma pergunta para você, então? Posso ou não? Vocês me permitem? Por que Betânia era o lugar de descanso de Jesus? Me responda. Será que lá tinha uma rede de renda com uvas especiais? Ou a casa era cercada por cerca elétrica e tinha toda a segurança? Ou tinha uma piscina que as águas vinham lá do rio Abana e Farfar, no tempo, assim, sempre agradável? O que vocês acham? Eu li algumas leituras que tinha casa que recebia e ficava ali junto com essas pessoas. Tinha família lá, né? Não sei quem era, não Era amigo, quem né? era. O Cleiton fala um ponto. Sabe que Jesus encontrava descanso em Betânia? Porque em Betânia ele tinha um amigo, ele tinha uma serva e ele tinha uma adoradora. Isso é a tríade do relacionamento. Um amigo leal. E é interessante que quando Paulo fala para Timóteo, instruindo ele para chamar algumas pessoas para compartilhar e para ensinar eles, para falar da graça, ele fala, encontra homens fiéis. Betânia era um lugar de descanso, porque lá Jesus tinha um amigo que falava a verdade. Porque ele chorou quando ficou sabendo que ele morreu. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitá-lo, ele chorou. Você quer encontrar descanso? Você precisa achar sua Betânia. Ir na casa para estar com um amigo, que é um servo, que é um adorador. Para de buscar no mundo, porque no mundo você não vai encontrar descanso em lugar nenhum. Você vai achar cansaço e enfado. Mas Deus tem uma Betânia para você. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Continua viajando, continua tirando suas férias, mas busque a sua Betânia. Essa mulher, o que mais me impacta é que ela quis preparar para o profeta um lugar de descanso. E eu fico pensativo, era uma cama, uma mesinha e uma cadeira. Só, e um candeeiro, né? Não tinha mais que isso. Não precisava ser uma cama king size, box, com mola e sacada, nada disso. Mas o importante é que lá ele encontrava descanso, porque havia uma amizade sincera, sem esperar nada em troca. Nada em troca. Mas qual é a impressão que nós temos deixado? As pessoas têm encontrado em nós esse oásis no deserto? Porque para mim a melhor ilustração de um cristão é um oásis no deserto.
Mas, infelizmente, eu vejo assim que as impressões têm barrado muitas pessoas de se aproximar de nós. Quantos vizinhos tem no seu andar? Eles sabem que você é cristão? Isso eles têm procurado você? Quantos tem na sua? Tem umas 7 que eu contei, né? Quantos sabem que você é cristão? Quantos têm procurado você? Amados, alguma coisa está fora do eixo. Alguma coisa está fora do lugar. Eu vou parar nos dois aqui, tá? Mas deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Chico, mas assim, ó, e quando a pessoa, ela te procura, mas ela não quer compromisso, porque eu tenho 2 vizinhas que elas já participaram do grupo caseiro, tudo, né? Só que assim, eu insisto, mas uma falou pra mim, Mércia, eu não posso assumir compromisso, eu não quero assumir compromisso. Faz muito bem. Ela me procura, a gente conversa, tudo, mas não quer. Eu continuo orando, ela me procura, eu atendo, a gente conversa. A outra, mesma coisa, de vez em quando ela até vai. Só que assim, eu insisto, toda quinta-feira eu mando o aviso para ela. Qual o discernimento que o Espírito Santo te dá? Não quer. Eu acho que as pessoas, na verdade, primeiro que quando você falar sou cristã, as pessoas já te olham, tipo, opa, não, já tem que tomar cuidado com essa pessoa. Parece que assim, as pessoas já põem uma barreira, e daí assim, tudo que você é contra, vou dizer assim, ou que isso porque eu vivenciei isso. Por que seus filhos não comemoram Halloween? Porque eu não acredito, porque eu acho que tem um peso espiritual, por causa disso. Nossa, mas que absurdo, é só uma fantasia. Aí pronto, as pessoas já ficam assim, nossa, é um absurdo. Aí por que você não veio na comemoração da Páscoa? Porque eu não acredito, porque meus filhos não comemoram, eu não comemoro. Nossa, mas é um absurdo, é só um chocolate. E daí as pessoas começam a falar assim, não vou mais. Tipo, você não faz parte da minha... Como se a gente fosse um... Não, falta um respeito, né, na verdade. Mas vocês estão percebendo, nos dois casos, o Eliseu falou alguma coisa para essa mulher? Não. Mas, ó, Chico, no meu caso, eu vou falar assim, eu entendo, elas até querem, elas me chamam, elas vão tomar café na minha casa, eu vou tomar café na casa dela, só que assim, elas não querem participar. Não querem ter um compromisso. Por exemplo, elas têm uma dificuldade. E assim, vai lá pra gente eu orar por oro com elas. Eu oro. Eu vou insistir na pergunta. Estou orando com elas. O Eliseu falou alguma coisa para sua amiga? Eu posso dizer assim, eu passei por uma situação que até uma pessoa me corrigiu por causa disso. Que muitas vezes também a gente chega, no meu caso, tu é que chegava, assim que você já queria deixar para as pessoas certas e você cristão. Eu senti ao contrário dela. Eu já cheguei, também o ambiente era meio diferente, então eu já chegava fazendo questão não questão, mas já deixando bem certo que era questão para nem ter perguntas, nem situações, você fala assim, por que você não faz isso? Não, eu já sabe que eu sou para nem pedir, nem me oferecer as coisas que eu não participo. Acho que uma pessoa podia falar para mim assim, sabe qual é o seu problema? Por quê? É que você quer primeiro falar uma coisa, então primeiro começa a demonstrar o seu. Chega no ambiente e vive. As pessoas vão te reconhecer por isso. Você não precisa falar. Porque o povo pensa que você está falando muito. Então fecha a boca e começa a viver mais. Aqui vão um sopro, eu vou buscar para mim. Nossa. Então hoje eu procuro, eu digo no meu dia a dia, no meu meio de trabalho, que é onde eu vivo mais tempo, eu procuro tentar ser o mais simpático, social, creio uma inspiração para isso daí, com todo mundo, brincando, sendo uma pessoa agradável naquilo que é possível,
no sentido de demonstrar carinho e afeto para as pessoas, para que haja esse interesse da parte delas, e daí, com o tempo, né, vai mais. Talvez também, como ela falou, as pessoas têm interesse superficialmente, ou naquilo que elas têm interesse também. E a partir do momento Depois disso, que a perdoa. palavra foi diferente do que ela já não quer saber mais, porque aquilo não condiz com a vida dela. Vocês, Então, tem vários amigos assim. vocês percebem? O Mauro deu a resposta, Márcia. Eu sei. Porque o ponto é assim, presta atenção. Não é esse o detalhe. Quando Eliseu chegou, passou pela cidade, como que essa mulher viu que Eliseu era um santo homem de Deus? Se você souber disso. Amado mestre, ele fala, amado mestre, fala para nós. Dos cônjuges eu quero saber O também. texto diz aqui, ó. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Amados, presta atenção. Essa mulher estava vendo a atitude de Eliseu. Quando Eliseu ia comer, qual era a primeira coisa que ele fazia? Dava glórias ao Senhor. Ele tinha uma atitude cristã. Ele tinha um coração rendido ao Senhor. Ele tinha uma vida de oração. Se você, é que eu não queria ler todo o texto aqui, mas se você prestar atenção, quando ele dá o presente, que é um filho, aí Deus tomou o presente. E é interessante o jeito do marido, né? Pega a criança e entrega para a mãe. Mas eu não queria entrar nisso. Mas eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Geazi não era um cristão? Era. Mas era. Gostei, Gil. Mas ele era. Quando Eliseu falou, vai ao encontro da mulher, pergunte se ela vai bem, a mulher falou com Geazi? Por que não? Por que nós, às vezes, abrimos o nosso coração, falamos coisas que são os nossos segredos mais íntimos porque não é a pessoa certa? Não, vocês precisam parar. Deixa o Espírito Santo falar. Tem uma coisa muito profunda aqui. Mauro, as pessoas estão vendo o nosso pensar, o nosso falar, as nossas reações. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo as nossas prioridades. Hoje eu não vou porque hoje está frio. Hoje eu não vou porque hoje eu tenho que fazer isso. As pessoas estão vendo. O porteiro seu está vendo. A disposição que você sai para ir fazer uma coisa e a disposição que você sai para ir na igreja. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo a ironia que sai da nossa boca. As nossas impressões falam. Então nós precisamos entender que há um perigo nas nossas impressões. Muitas vezes, a pessoa está convidando você para tomar um café, mas porque ela quer a sua amizade. Mas isso não quer dizer que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar, não vai mais. Aí você precisa ter discernimento. Mas nos dois casos. Não, é porque eu não estou entendendo, né? Sempre um trabalho, né? Nos dois casos, eu até fico assim, vendo, eu fico impressionado, porque as duas abrem o coração comigo. E eu vou orar, eu vou ver o que falar, eu não vou falar uma coisa que eu acho. E outra, né? Porque estiveram doentes, a Márcia foi cuidar, levou, sabe? Cuidou, fez todo o nosso, todo o trabalho. Eu deixo o bolo, eu deixo o rosto, na porta, Tudo que você faz pelo Senhor, tudo que você está fazendo pelo Senhor, não é vão. Vai chegar um momento. E não fique triste se não for você que colha. Sim, eu entendo isso. A gente já viveu muito isso. Eu entendo isso. A gente planta, mas... É que eu fico assim, não vem na reunião hoje. Você quer ver um detalhe? Às vezes a pessoa chega para você e fala, eu te amo. A minha vontade às vezes é falar assim, isso é mentira.
Porque quem ama demonstra. Só que, como eu já falei para vocês aqui, nós temos o brasileiro com um péssimo hábito de falar coisas que não vive. Vocês entendem? Isso nós temos que tomar cuidado. Então, como eu falei, há um perigo nas impressões. Aí então tem um ponto. O que a Bíblia diz sobre as impressões? É importante a gente ver. Então eu queria que alguém abrisse em 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Porque Paulo está nos instruindo acerca das impressões. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Pode ler? Pode? Peraí, estou procurando. Eu já sei, estou procurando. Eu estou pronto. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nela está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então vocês percebem um detalhe aqui? Tem uma outra versão que diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, investiga, boa essa palavra, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Aqui que a gente peca. Porque como Paulo explica mais para frente, ele fala que o homem natural discerne as coisas pelo natural. Mas nós não somos naturais, nós somos espirituais. E nós precisamos discernir pelo Espírito. E aí ele diz, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então repare nesse detalhe. Quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito que nele está? Só que nós não podemos esquecer que nós temos um problema grave. Porque o nosso eu milita contra o Espírito. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. Então, quando a gente está falando de impressões, nós podemos ter uma impressão que é certa. Mas, muitas vezes, essas impressões são ecos de informações que a gente traz na cabeça. Não é discernimento de espírito. Porque deixa eu dizer uma coisa importante aqui, amados. E aqui é sério. Às vezes o Espírito Santo fala assim, por exemplo, João, escrevendo na sua carta, fala para a gente não ter amizade com as coisas do mundo. Mas a gente é agradável ter amizade com pessoas do mundo. Se a gente não consegue pregar o Evangelho para elas e elas não respondem à pregação do Evangelho, o que vai acontecer? A gente continua com a amizade e essa amizade vai começar a ela determinar, colocar condições. E nós precisamos estar atentos, a gente precisa discernir esse momento. E você, para permanecer amigo dela, começa a ceder, a baixar a régua. É isso aí, abaixar a régua, exatamente. E o ponto todo aqui, a gente precisa entender o que Paulo está nos ensinando sobre as impressões. Paulo está dizendo que a gente precisa, como mulher sunamita, estar olhando. O texto aqui é muito claro. Ela estava olhando a vida de Eliseu. Ela não sabia detalhes da vida de Eliseu, mas ela estava olhando. E ela começou a ver as impressões que ele era um santo homem de Deus. E aí me vem a pergunta de novo. Qual é a impressão que as pessoas estão tendo de nós? O que as pessoas sentem em relação a nós? Amados, isso precisa nos incomodar. Isso precisa começar a ecoar no nosso coração. Porque todos nós estamos deixando algum tipo de impressão. E
por exemplo, eu estava com um grupo de amigos, pastores todos, né? Vem o pessoal da Bahia, aquela coisa, aquela alegria, aquelas brincadeiras, né? E eu estou sempre sério. Eles me veem sério, eles me veem sério. Aí veio eu estava tão assim, foi muito impactante esse encontro, né? E eu estava quieto, eu estava pensando em algumas coisas, né? Veio e falou assim, meu irmão, queria agradecer a Deus pela sua vida. Eu falei, por quê? Por causa da sua seriedade. Não sai da sua boca uma coisa que não edifica. Então, assim, cuidado com as brincadeiras. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque as palavras que saem da nossa boca, ou elas edificam, ou elas não edificam. As pessoas estão vindo. As pessoas estão olhando. Eu queria ser engraçado, eu queria contar piada. Eu já sou ruim para contar piada. Então, eu faço o quê? Eu fico sério. Mas vem conversar? Converso. E assim, eu tenho também... Eles me associam muito ao Ademir, né? Então, às vezes, eu carrego um peso um pouco da minha paternidade. Né? Mas até o Ademir gosta de contar piada e conta umas piadas, tudo que não tem nada a ver. Então, é interessante isso, né? Não, porque outro dia ele contou uma lá. Você sabe o que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho? Ovo! É engraçado porque não tem nexo nenhum isso. Eu não consigo. Então, assim, é interessante isso. Então, nós precisamos entender que às vezes as pessoas estão olhando para nós e falam, nossa, você é inteligente. Ou então a pessoa olha para nós e fala, nossa, você é talentoso. Ou alguém fala, nossa, mas você é importante. Mas infelizmente ninguém está falando, você é um santo homem de Deus. Ninguém está falando, você é um homem de Deus. Eu não quero que a pessoa olhe para mim e veja que eu sou uma pessoa séria. Eu quero que a pessoa olhe para mim e fale, você é um santo homem de Deus. A sua vida está me impactando. A vida de Eliseu impactou essa família ao ponto de eles construir uma casa que queria a presença dele. Eliseu deixava naquela casa uma impressão do próprio Deus. Eliseu estava em casa, aquela família dormia em paz. O rei Saul perdeu o Espírito de Deus. O que acalmava o rei Saul? Por quê? Porque Davi era um homem cheio, era um adorador. O quanto tempo a gente tem de adorador ao Senhor? O quanto tempo a gente tem estado na presença do Senhor? Qual é a impressão que a gente tem deixado na vida das pessoas? Luiz Henrique, você é o cara. Não é essa a impressão que eu tenho certeza que o Luiz Henrique quer que as pessoas tenham. Agora há pouco, o Mauro falou uma impressão que o Cleiton tem deixado na sua vida. Eu louvo a Deus por isso. Porque motiva. É isso que tem que acontecer, amados. A minha vida precisa impactar de vocês, precisa motivar vocês. Se não está acontecendo isso, eu estou errado. Eu tenho ajoelhado na presença do Senhor e falei, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas gostem de mim porque eu sou uma pessoa séria, agradável, não. É porque eu tenho Cristo em mim. E isso flui. Essa mulher, ela conheceu e reconheceu que Eliseu, ele era não somente um homem de Deus, mas um santo homem de Deus. Era mais que um homem de Deus. Porque
Sabe, irmãos, o que me impacta é que, de alguma forma, a santidade de Deus era visível na vida de Eliseu. E eu quero profetizar essa noite, que a santidade de Deus seja visível na minha e na tua vida. Amém. Amém. Que as pessoas comecem a ver a santidade de Deus na nossa vida. Que as pessoas comecem a ver que a nossa casa é uma Betânia para elas. Um lugar onde elas têm um amigo, um servo e um adorador. Posso falar para você? Eu até não consigo. Subir a farmácia. Estou fazendo um curso de pintura na igreja católica. Estou aperfeiçoando um pouco mais, né, para poder usar meu tempo e aprender um pouco mais. Mas ali na academia foi onde eu aprendi a catequese. Onde eu não me converti ali, não. Me converti na igreja cristã. Mas foi quando, antes de eu ir ali, eu orei muito a Deus, para ver muito o Senhor. E eu mesmo via, eu mesmo dentro da igreja, fora da igreja, numa sala. E a professora, ela fez curso depois de, eu não sei se teve pastor assim, não lembro como é que é. Só que ela saiu dessa igreja, já está em outra igreja. E tem um diretor que está numa sala lá onde tem água para a gente tomar. Então, a escada para descer e para subir. E eu vou ali, com o jeitinho ali, tomar água. E a chama Helena, a diretora, a secretária. Depois um pouquinho de tempo ali, enquanto ela está ensinando lá, algumas alunas lá, ela ainda não veio na minha mesa, e eu vou lá conversar um pouco com ela, lá, tomo uma água, começo a falar com ela da graça de Deus, do poder de Deus, um pouco do que a gente passou com meu esposo, né? E ela se quebranta de ver eu falar. Porque ela fala assim que, como que a senhora, essa idade, a senhora sabe tudo isso, ela já passou por tudo isso? Eu falo, quando a gente tem Deus, Ele nos conforta, Ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina. Aí cheguei na sala lá, fala assim, por que você demorou para ele? Eu estava falando da grandeza de Deus. E a Vera, que é a professora, quando eu mando mensagem, tem o grupo da mensagem dos alunos. A gente coloca uma mensagem para a senhora Maria. Queria que você fala na sua mensagem, eu vejo que você tem um poder, você tem uma unção muito grande, Senhor. Então, a gente, mesmo na nossa pequenez, na nossa, sem um diploma na mão, mas eu tenho o Espírito Santo também. Amém. Glória a Deus. Eu falo, sabe? Na minha simplicidade. E essa mulher, ela se quebranta, essa nossa, como que ela sabe tudo isso, como que você tem cursidão. Eu falo, quando você tem Deus, o Espírito Santo ensina a gente, capacita, né? Simples assim, né, Maria? Você sabe, Maria, eu voltei a estudar. Na pandemia estudei, me formei. Fiz uma faculdade, fiz uma pós. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu não sei nada. Cada vez mais eu preciso do Espírito Santo. Cada vez mais eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu louvo a Deus por sua vida. Isso é um dom que Deus dá para a gente. Sim. Eu me admiro a capacidade que vocês têm de estudar, fizeram bastante estudo, assim, para aprender muito mais. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente busca em cada dia. Eu vejo a força que Ele me dá. Eu com meus dedos tortos aqui, ó, eu faço meu serviço de casa lá, lavo minha louça, deixo minhas canalariadinhas. Eu vejo nisso, e quando eu termino, eu ponho minhas mãos assim e falo, obrigado, Espírito Santo. É a que mais escreve no grupo, abençoa, abençoa todos os dias. É isso aí. Algo que me chama a atenção vendo o texto, como eu falei, essa história é muito linda, né? Ele ressuscitou uma criança pela fé da mãe que não pediu essa criança.
Mas me vem assim um pensamento. A gente está como Eliseu ou como Geazi? Porque a gente tem uma tendência a pensar, né? E a gente olha para Judas e já fala, não, Judas é um traidor, Geazi era um servo mau. Mas Eliseu estava ele como alguém de confiança. Jesus em nenhum momento negou Judas. E nós, como nós estamos nos portando? Porque, assim, é o que me parece, lendo esse texto, a santidade na vida do profeta está mais associada à forma como ele mantinha a postura dele. Porque a postura dele que impactou a vida dessa mulher. Então, às vezes, a gente está preocupado em falar, em mostrar, não. As nossas ações, elas falam mais que as nossas palavras. Porque a verdadeira santidade, ela é vista no dia a dia. Nas nossas respostas, no nosso falar, no nosso pensar. E eu queria concluir fazendo uma pergunta. As pessoas estão vendo Jesus através de nós? As pessoas estão reconhecendo que nós somos homens e mulheres de Deus? Sabe, amados, a minha oração é que o Senhor nos conduza a impactar vidas. E para isso, amados, eu percebo assim que a nossa maior necessidade é da ação do Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito Santo que nos dá o discernimento. Sabe, uma coisa muito importante a gente impactar aqui, a sua mulher sunamita, ela não tinha o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo. E qual tem sido? O que nós temos feito com essa coisa tão maravilhosa que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo quer que a gente seja pessoas que julguem? Pessoas que apontem o erro dos outros? Então a gente precisa estar atento, com uma sintonia com o Espírito Santo, para mudar o que está acontecendo ao nosso redor. Para que Ele nos ajude a ver as nossas prioridades. Eu penso que uma das coisas principais, vendo esse texto aqui, essa mulher, ela me mostrou uma coisa assim, qual é o valor que eu tenho dado para as coisas do reino? E qual é o valor que eu tenho dado para as outras coisas? Porque ela, como eu falei, ela investiu, ela mudou a estética da casa, porque ela achava importante. Será que nós estamos atentos a isso? Com certeza, às vezes o Espírito Santo não quer que a gente faça nada disso, mas com certeza o Espírito Santo está falando algo com a gente. Será que a gente está nessa sintonia com o Espírito Santo? Fala, meu Alberto. Não, se me permite, eu só queria contar o seguinte, né? Foi falado que a Sulamita não tinha Espírito Santo, né? Não. Mas ela deixa para nós, cristãos, dois ensinamentos básicos, né? Cordialidade e hospitalidade. Tendo esses dois, quem tiver para ela, vem a bênção, né? Então, se às vezes eu não quero, não consigo, eu não alcanço a minha bênção, será que eu estou sendo cordial com a pessoa? Será que eu estou sendo hospitaleiro com a pessoa? Assim, eu também. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Amém.